Culto de mulheres é assim. Eu gosto quando tem criança, uma mini mocinha. Eu gosto quando a gente está dando o nosso jeito, mas não fica de fora disso aqui. Porque eu ainda não sou mãe, ainda não sou casada, e para mim é turbulento às vezes sair de casa. Imagina vocês, imagina muitas mães, muitas mulheres casadas que têm que deixar a casa toda organizada, porque o marido não sabe se virar sozinho, não acha nada, não acha, impressionante, todo dia pega no mesmo lugar, mas não acha. E eu estou orando por um exemplar desse, tu acredita? Que loucura, né? Mas estou orando. Marido não sabe, filho não sabe, aquela frase de sempre, se eu for aí achar, toda mãe fala, e vai continuar falando. Então eu sei que sair de manhã para chegar aqui, deixar tudo organizado para casa, não pegar fogo enquanto você está aqui, 2 horinhas num culto só para você, eu sei que é difícil. Então, que a gente continue trazendo as bolsas para o altar mesmo, traz as crianças, mas não abre mão de estar aqui. O mais importante é a gente largar tudo e vir para a presença do Senhor. É uma vez por mês que a gente se encontra, uma vez que a gente tem uma palavra de Deus só para as mulheres, uma vez que as mulheres conseguem sentar aqui e ouvir descansadamente aquilo que o Senhor tem para a gente. Isso faz diferença. Então não abram mão de estar aqui com a gente. Não abram mão desse culto, não abram mão do movimento de mulheres. Eu estava mais cedo orando ao Senhor e falei assim, poxa Deus, mas por que o Senhor me escolheu? Porque eu lembro, a gente vai fazer 1 ano mês que vem, né? Nosso culto de aniversário do ministério é mês que vem. Eu estava falando assim, eu lembro quando eu falei para Deus assim, eu não queria liderar mulheres, porque eu acho que eu não inspiro mulheres, eu não sou assim tão fofinha, eu não sou assim tão, né? A minha palavra às vezes é um pouquinho mais dura, às vezes a mulher vem falar uma história para mim, eu falo, pô irmã, tá errando a beça. E ela queria só um colo, um abraço. Mas eu, poxa, assim tu vai ruim, eu não sou aquela fofinha, quem está mais perto sabe disso, né? Eu não sou aquela pessoa tão fofinha, mas eu juro que eu sou cheia de amor e quero ajudar. E eu falei, Deus, por que o Senhor me escolheu? E Deus falou assim, ó, porque é realmente desse jeito que eu vou te usar. Porque se você fosse boa, eu estava frito, né? Se a gente fosse boa naquilo que a gente faz, para que seria Deus? Né? Aonde teria o nosso arrependimento? Aonde teria a nossa dependência? Aonde eu falaria assim, poxa, eu preciso do Senhor, sem Ele eu não avanço. Não tem como. Que bom que a gente não consegue. Que bom que nós temos muito a ser moldadas pelo Senhor, porque dependemos dEle. Eu estava sentadinha ali, super nervosa, minha mão está gelada. Aí todo mundo fala, não Nina, parece que não, estou nervosa a beça. Mas que bom que eu não confio em mim, não confio nas minhas capacidades, mas eu estou aqui para ser usada pelo Senhor. E quando Ele falou que era para eu vir, há 1 ano atrás, eu falei sim, sem nem ter pensado direito, porque se eu tivesse pensado, eu estava falando não até hoje. Mas Deus falou comigo aqui num culto, quando a gente fez um culto que eu não queria pregar de jeito nenhum. Falei, não quero, e chamei uma convidada na quarta-feira, o culto era sábado, na quarta-feira. Chamei a pastora Suzana, lá da Atitude Caxias, falei, amiga, preciso de uma ajuda. O Senhor tem falado que é para eu pregar, mas eu não quero pregar. E aí quando ela subiu aqui nesse altar, eu estava aqui fazendo a parte da mídia, a pregação foi toda para mim, ninguém precisava ter vindo, foi só para mim. E ela falou assim, até quando o povo vai esperar você dizer sim? Até quando o Senhor vai deixar tudo preparado, mas você continua dizendo não, 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 não? Falei, poxa vida, foi para mim. E aí terminou essa pregação, eu subi no altar e falei, gente, a partir do próximo mês a gente começa o ministério aqui. Não foi assim? O pessoal da equipe sabe disso. Que eu nem combinei com o pessoal da equipe, só cheguei e falei, a partir do mês que vem a gente já começa com regularidade, porque eu não tenho mais como falar não para o Senhor. Então que bom que você está falando sim também. Está aqui, ouvindo o que Deus tem para a gente. Quando Deus estava ministrando no meu coração essa palavra, é uma palavra que fala muito comigo. O tema de hoje é não deixe a correria engolir você. Pode até soltar já aqui, por favor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 33. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não vai ter dificuldade de achar. Gênesis 33. Nós vamos ler do verso 1 ao 14. Achou?
Gênesis 33, nós vamos ler do 1 ao 14. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu os olhos e viu as mulheres e as crianças, e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Até aqui. Feche seus olhos para a gente poder orar. Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra. Nós amamos ler a tua palavra e nós pedimos ao Senhor que o Senhor esclareça ela aos nossos corações. Que hoje, tudo que for dito aqui, Pai, encontre um terreno fértil no nosso coração, na nossa mente, e a Tua palavra produza transformação em nós. Nós não viemos aqui ouvir nada de pessoas, mas viemos aqui adorar o Senhor, prestar culto ao Senhor e ouvir mais do Senhor, para que sejamos feitas conforme a Tua vontade, Pai. Fala aos nossos corações, tira toda distração, a nossa mente é Tua, a nossa atenção é Tua, o nosso coração é Teu, e nós pedimos em nome de Jesus, fala com a gente nessa manhã. Assim nós oramos pelo nome forte e poderoso de Jesus. Amém e amém. Gênesis 33 é a história de um reencontro. Você já conhece essa história, é uma história conhecida. Esaú e Jacó estavam se reencontrando, eles são irmãos gêmeos, né? Eles eram irmãos gêmeos. Um nasceu agarrado no calcanhar do outro. Jacó queria a primogenitura. Esaú abriu mão dessa primogenitura e depois Jacó foi lá e enganou o seu pai para receber a bênção que era para ser de Esaú. Depois disso, Esaú planejou matar Jacó. Jacó fugiu para outra cidade e ficou 20 anos lá. Depois de 20 anos, ele se encontrou com Deus, lutou com Deus, decidiu voltar para casa para se reconciliar com seu irmão. E chegamos aqui nessa passagem. Quando Jacó volta para casa, ele está cheio de medo. Esaú era um guerreiro. Esaú era forte, era um homem de caça. Ele estava vindo na direção de Jacó com 400 homens, como diz a palavra. Jacó estava cheio de medo, porque ele sabia que tinha feito besteira. Sabe aquela criança que você chama e fala: vem aqui, mamãe quer falar com você. Já sabe que aprontou. Aí vem devagarzinho. Jacó não é bobo. O que ele fez? Mandou na frente presentes. Ele sabia que ele queria resolver aquele problema. Ele mandou na frente presentes, recursos, bois. Mandou um monte de coisa à frente dele. Depois colocou na escala dele de prioridade do coração. Colocou as servas e seus filhos na frente. Depois colocou Lia e seus filhos atrás. Raquel e José por último. Porque ele era apaixonado por por Raquel. José era filho de Raquel. Então, ele botou aquilo por ordem de prioridade. Mas ele mandou lá na frente o quê? Presentes. Recursos. Nos dias de hoje ele mandou um Pix para Esaú. Um Pix resolve muita coisa, né? Não é não? Um Pix quebra. Foi isso que ele fez. Ele falou assim: Esaú, estou indo, mas dá teu Pix aí rapidinho. Mandou um Pixzinho. Engraçado que ontem foi dia dos namorados.
Aí eu vi uma amiga postou uma mídiazinha no Instagram falando assim: eu ia comprar um presente para você, mas como o melhor presente seu é eu estar bem-humorado, eu comprei um para mim. E vamos ter um bom dia. Sábia. Gostei. Um pixzinho resolve, né? Quem não queria aquele carrinho da Shein pago? Não é não? Qual o presente? Paga meu carrinho aí. Qual o presente? Posso te mandar da Shopee o link? Zera meu carrinho, melhor presente. Não é assim? Jacó não estava de bobeira. Isso já acontecia, ó. Ele já sabia que mandar os presentes ia quebrar todo o clima, né? Estou mandando antes aí algo para te surpreender. E eles se encontraram. A Bíblia diz que Jacó, quando encontra com o irmão, se ajoelha 7 vezes, se curva. O irmão levanta ele, agarra ele pelo pescoço, abraça e os dois choram. Jacó podia ter chegado de forma diferente, porque ele era o primogênito. Certo ou errado, ele era o primogênito, ele podia ter chegado com a banca dele. Mas ele sabia que a intenção daquele reencontro era acabar com a guerra. Era a reconciliação. Ele sabia o que ele queria naquilo. Então ele planejou esse retorno. E nessa leitura nós temos 3 coisas que são muito importantes, falando muito ao meu coração para as lutas que nós vivemos hoje, para nosso dia a dia. Em primeiro lugar, a gente precisa ser sábia nas coisas que a gente decide fazer. Lá no verso 3 fala: ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão. Esse foi o gancho de quebrar o coração de Esaú. Ele mandou os presentes, mas quando ele chegou e ele se prostrou, ele se abaixou, ele se humilhou diante do irmão. O irmão levantou, ele falou assim: para com isso, vem cá. Quantas vezes a gente quer vencer uma guerra, mas a gente não se curva? Quantas vezes a gente quer vencer uma batalha, uma luta, uma briga com o esposo, uma briga com o filho? A gente quer ganhar o coração do filho, mas a gente não se curva. A nossa vaidade não permite. O nosso orgulho não permite. Quantas vezes o Senhor já tem dito que não é mais para a gente estar naquela luta, naquela guerra, mas a gente não aceita. E fica ali, ó, sem sabedoria, tentando lutar e insistir. Jacó escolheu a humildade. Muitas vezes ser humilde é melhor do que ser humilhado. Muitas vezes chegar e se curvar é melhor do que ser curvado. Muitas vezes ceder, perdoar, sempre é o melhor caminho. Muitas vezes é melhor ceder do que perder. A gente fica naquela luta de braço. Mas se perder, a gente abre mão de tudo. Muitas vezes a gente não entra na batalha entendendo que é melhor muitas e muitas vezes a gente apenas encerrar a batalha do que dar ela por vencida. Só que é difícil. Eu sei que é difícil. É difícil eu falar assim: tá, eu tô certa, mas eu vou dar por encerrado isso. É difícil, a gente quer provar. E às vezes a gente até fala: tá, batalha encerrada, passa uma semana eu trago o assunto de volta. Agora que está tudo bem, eu só queria te falar que batalhas não precisam ser vencidas, não são todas que precisam ser vencidas. Às vezes você só precisa encerrar uma batalha. Essa é a paz que você precisa, encerrar a batalha. Não é vencê-la. Para você ter paz na sua casa, talvez você precisa simplesmente encerrar, não ter razão, não ter voz, se humilhar mesmo, se curvar. É melhor assim do que continuar sangrando. Às vezes a gente fica numa oração falando: Deus, muda a história da minha casa. Muda, Senhor. Eu oro. E o Senhor não muda a história da minha casa. Talvez o que sua casa precisa não é de oração, é de você ceder. Talvez o que sua casa precisa não é de oração, a resposta já está feita, é você se curvar. Se curva e tudo muda. Mas às vezes a gente fica ali, ó, retendo, numa guerra de braço. É tão forte isso, gente, que tem mulheres que perdem casamento por causa disso. Tem mulheres que perdem seus filhos, perdem o coração dos seus filhos, porque estão numa guerra de braço para ver quem manda. Me entenda bem, estou falando aqui com mulheres maduras, não estou falando que a gente não tem que disciplinar nossos filhos, que a gente não tem que ensiná-los, exortá-los, não estou falando isso. Estou falando sobre guerra de braço, e você sabe o que eu estou falando. Mãe sabe.
que é só para ter uma autoridade, é só para sair por cima, é só para não se curvar, e talvez você está perdendo o coração do teu filho. Talvez você está perdendo o sonho do teu casamento, o sonho de uma casa em paz. Por quê? Porque você não quer se curvar. Porque você não quer ceder. Talvez você nem se enxerga desse jeito. Pode ser que no seu dia a dia você ache que só o marido é o problemático. Mas a Bíblia fala sobre a mulher goteira, né? A mulher irritante que é como uma goteira. A Bíblia fala do marido irritante? Que é como um goteiro? Então, como o Senhor sabe de tudo, quem tem uma tendência a ser assim somos nós. Quem tem um viés para ser assim somos nós. A gente estava numa reunião essa semana, aqui na sala, e está tendo uma goteira. A gente estava agora ali na sala orando e tinha uma goteira do ar-condicionado, estava caindo. E a gente estava na reunião ali com o pastor, com os líderes de rede, e a goteira está tum, 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 tum. O Ala se levantou, pegou um pano, botou dentro do balde, e a gente fez, todo mundo se olhou e falou assim, como isso estava incomodando. E a gente já estava inserido naquilo e talvez nem estava mais percebendo, mas estava incomodando e muito. Às vezes é assim dentro da nossa casa. Você fala, você nem se percebe mais. Você nem percebe mais quão chato é. Você só abre a boca para reclamar. Todas as vezes que seu marido chega em casa, você tem uma coisa para questionar, para criticar, para pontuar. Talvez uma sugestão quando você pede para ele fazer alguma coisa. E aí quando ele começa a fazer, você já tem uma sugestão. Na verdade não é sugestão, se ele fizer diferente, ele dá uma bronca. Não é bem uma sugestão. E isso vai minando o casamento, vai minando o relacionamento, vai fazendo o dia a dia ser chato. Aí você fala, poxa, eu não sei o que acontece na minha casa, não consigo ter paz, a gente briga o dia inteiro. Cede, recua, vai falar com Deus. Você encontra com Deus todo dia? Reclama para Ele, foi Ele que deu esse marido para você. Talvez seja com seu filho, talvez hoje você não é casada, tem um filho. Reclama com Deus, foi herança do Senhor para você. Talvez você é solteira, como eu, e tem suas questões no dia a dia. Eu reclamo com Deus. Porque a tal paz que a gente tanto precisa, para refletir, depende muito da gente. Tem gente demais sendo tempestade, eu quero ser a calmaria. Tem gente demais sendo goteira, eu quero ser aquela que para, que cessa, que traz a paz. Se eu cheguei, vai ter alegria, vai ter riso, vai ter tolerância. A gente de vez em quando precisa sentar, conversar, ajustar uns pontos, mas vai ter que ter tolerância quando você chegar. Tem que ter alegria, tem que ter paz no ambiente que você chega. Teu marido tem que ter vontade de voltar para casa. Teu marido tem que ter vontade de voltar para casa. Ele não pode voltar para casa porque estou cansado e preciso dormir. Ou por causa dos filhos, ele tem que voltar para casa porque ele ama você e está com saudade de você. No outro dia eu até brinquei com um casal da minha rede, que o marido tinha ido viajar a trabalho, passou acho que 2 semanas lá. Quando ele voltou, eu falei assim, estava com saudade das crianças, desse vucu-vucu todo. Ele não, estava com saudade da minha mulher. Eu falei, é verdade. Teu marido tem que voltar para casa porque está com saudade de você. Porque você traz leveza para o dia a dia dele. Poxa, Nina, você está falando isso, mas tu não conhece meu marido. Eu não conheço não, conheço você. Eu sei que você pode melhorar isso. Seu marido não está aqui, eu estou falando contigo. Aquilo que a gente quer ver no outro, a gente pode melhorar. Seja você a resposta. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Seja você, abraça isso e fala, se depender de mim vai ser diferente. Se talvez ele não mudar, é com ele. Mas você vai ser transformada, você vai ser melhor. O que depender de você, a paz vai reinar na tua casa. O que depender de você, os teus filhos encontrarão paz. Porque sabem que a mamãe é aquela que promove a paz, aquela que busca a paz. A mamãe é aquela que vem com sabedoria. O que Jacó estava fazendo? Eu estou chegando num cenário de guerra, um cenário de paz. Eu poderia chegar diferente, mas eu quero a paz. Desculpa, eu estou chegando no cenário de guerra, mas eu quero a paz. Ele poderia chegar diferente, mas ele tem uma intenção, trazer a paz. Então ele já chega, bota o pixizinho na frente, bota os bois, rebanhos na frente. E quando ele se encontra com o irmão, ele se prostra. Quantas brigas familiares podiam ser evitadas por palavras mais suaves? Quantas brigas poderiam ser evitadas se você se curvasse antes de tudo? Antes, inclusive, de se justificar. Às vezes, realmente não faltou a sabedoria. Meu microfone está falhando, hein, gente? Às vezes não falta
Oração, vai faltar sabedoria. Jacó está ensinando a gente que ele volta se humilhando, porque ele quer resolver. Em segundo lugar, a gente aprende com Jacó. Em segundo lugar, a gente aprende com Jacó que as nossas atitudes ensinam muito mais do que as nossas palavras. No verso 2 fala assim: colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel e José por último. Aqui na palavra de oferta, a Lu falou sobre a história de José. Quem lembra da história de José? José estava ali assistindo aquele reencontro do pai e do tio. José estava ali aprendendo a perdoar. José estava ali aprendendo a se reconciliar. A história, gente, depois compara uma história com a outra, é tão parecida a cena. Não sei vocês, mas quando eu estou lendo a Bíblia eu fico pensando numa cena. Se eu tiver um papel, eu até desenho ela. É assim? Às vezes eu desenho até na Bíblia mesmo. Aí você abre a folha, talvez você não consiga mais ler, porque eu fiz um desenho em cima do negócio. José aprendeu em casa como se reconcilia. José era um menino naquela época, mas Jacó estava ensinando para ele o caminho da reconciliação. Nossos filhos não vão fazer aquilo que a gente diz, ele vai fazer aquilo que a gente faz. Nossos filhos vão aprender a amar a Deus porque você ama. Nossos filhos vão aprender a amar a igreja porque você ama. Nossos filhos vão aprender a acordar e vir para a igreja com alegria porque você acorda com alegria e vem para a igreja. Nossos filhos vão aprender a escolher seus futuros maridos, suas futuras esposas, porque você sabe os valores para fazer essa escolha. E você briga pelo teu casamento. Nossos filhos vão aprender como eles serão nesses papéis, ou de esposa ou de marido, porque estão olhando para dentro de casa. O que a gente tem ensinado aos nossos filhos? O que a gente tem ensinado aos nossos filhos? Eles têm olhado para a gente e têm falado: olha, eu quero ser igual a mamãe. Eu quero ser igual ao papai quando eu crescer. Ou será que a gente está delegando isso para outro porque a gente nem consegue perceber? Quando eu falo não deixa a correria engolir você, é porque muitas vezes a gente está correndo, a gente nem consegue perceber que a gente está ensinando tudo errado. A gente fala muito bem, mas ensina errado com a atitude. Jacó estava aqui ensinando José, porque lá na frente, anos depois, ele era o 02 do Egito. E ele tinha sido vendido pelo seu irmão, pelos seus irmãos. Quando os irmãos voltam, a cena é igual. Os irmãos correm, se jogam aos pés dele. Ele levanta os irmãos, abraça os irmãos. A cena é igual. A Bíblia não fala explicitamente que ele fez isso porque aprendeu com o pai. Não fala. Mas eu entendo que nós estamos ensinando com as nossas atitudes. Eu entendo que nós estamos semeando com as nossas atitudes muito mais do que as nossas palavras. Uma grama que seja das nossas atitudes vale muito mais do que 1000 palavras que nós temos para dar. Se tem uma coisa que é desconfortável, eu até já comentei isso aqui algumas vezes, é a gente olhar para uma pessoa e falar assim: pô, o conselho que ela está dando, ela não pratica. Aquilo tudo que ela faz, que ela fala, não tem nada a ver com o que ela faz. Antigamente tinha isso, eu ouvi muito isso antigamente. Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Não cabe. Não cabe. Aí você fala assim: poxa, porque meu filho fala palavrão aberto. Eu tenho um sobrinho, né? 3 anos. Uma esponja. Falou um negócio hoje, amanhã ele já repetiu 5 vezes. Aí você fala: não, você tirou isso, menino? 3 anos, eu tenho um vídeo. No outro dia eu estava lá em casa assim, ó. 6, 7. Isso é adolescente, garoto. Onde você aprendeu isso ali? Na escola. Não sabe nem o que é. Tá lá, 6, 7. 6, 7. As crianças são uma esponja. Aí você fala assim: poxa, esse menino está falando palavrão. Você fala o tempo inteiro. Você pode talvez até tentar não falar na frente dele, mas ele está percebendo quando você fala com o marido, quando você fala no trânsito, quando você xinga um ali porque fez uma coisa errada. Ele está vendo. Aí você fala: não, com certeza é no colégio. Não, irmão, olha para você, olha para sua casa, olha para como você tem que tratar da sua casa. Olha para você. Não tem como a gente esperar que os nossos filhos sejam calmos e obedientes se a gente está o tempo inteiro contestando as regras. O tempo inteiro dando jeitinho. Nós falamos para os nossos filhos não roubarem, mas quando a gente chega no restaurante, a gente quer dividir refil. Aí ele cresce dividindo refil com a mesa inteira. Se você fosse dono do restaurante, você não ia gostar? Não é? A gente fala para os nossos filhos não roubarem, mas a gente divide a senha da Netflix.
Agora eu peguei pesado. Senha não se divide. Se você fosse dono da Netflix, você não estava gostando disso. Por quê? Porque a senha é para cada um login mesmo. Quer ter mais? Contrata pacote família. Poxa, mas é muito caro. Gente, é isso. É um login para cada TV, para cada dispositivo. Fora isso, é roubo. Desculpa se você não sabia disso, eu estou te ajudando a acertar. Fora isso, é roubo. Senha não se compartilha. Login não se compartilha. O Canva. Fazendo várias propagandas, tem que dar uma cortar essa parte. O Canva é um login. Um login, um acesso. Aí eu faço o Canva maior, distribuo para todo mundo e todo mundo trabalha em cima de um login só. Está errado, isso é roubo. Pode não ser o roubo que a gente vê na TV, mas é o roubo que está dentro da sua casa. E você está sujando aquilo que o Senhor tem te abençoado. A gente espera que os nossos filhos não roubem, mas a gente ensina eles a compartilhar login. A gente espera que os nossos filhos abençoem, mas eu estou o tempo inteiro amaldiçoando em casa. A gente espera que os nossos amigos vivam o que eu vivo. Na hora de evangelizar, eu estou falando de Jesus para ele, mas eu sou a primeira pessoa a murmurar quando algo que eu queria não aconteceu. Eu falo de fé para o meu amigo, mas aí quando eu cheguei no trabalho, alguém me chamou a atenção ou alguma coisa aconteceu, eu sou o primeiro a murmurar e falar mal. Eu tenho a fé para ele, mudar a história dele, mas para mim, eu reclamo e tento fazer com as minhas mãos. Não dá, gente. Jacó estava o tempo inteiro ensinando José. José, quando cresceu, ele tinha referência. A outra história de José foi com Potifar, com a esposa de Potifar. O que a esposa de Potifar fez? Você atirou para ele, tirou a roupa. O que ele fez? Ele correu, ele fugiu. Será que ele não gostava de mulher? Será que era isso? Não sei, a Bíblia não fala disso. Mas eu creio que ele ouviu a infância dele inteira, Jacó falando: papai trabalhou 14 anos pela tua mamãe. Papai ama demais tua mãe. Papai trabalhou 14 anos, primeiro era 7. Não me deram, eu trabalhei mais 7 e eu tive a sua mãe. José aprendeu. E ele não quer qualquer mulher que se atira não, poxa. Meu pai lutou tanto pela minha mãe. Isso não fala explicitamente na Bíblia, mas eu quero que você entenda que os nossos filhos, quem está ao nosso redor, está aprendendo com as nossas atitudes. Você foi chamada para ensinar as pessoas sobre Jesus o tempo inteiro. Você foi chamada para apontar para Jesus o tempo inteiro. No seu conselho, sim, mas também nas suas atitudes e principalmente nelas, porque as suas atitudes vão falar mais alto do que seus conselhos. Você foi chamada para sair de onde você estava. Pare e pensa quando você não conhecia Jesus, quem você era? Hoje você não é muito melhor? Ainda não é quem você quer ser, assim eu espero. Nós não somos ainda quem nós queremos ser, mas já somos muito melhor do que éramos. Jesus já transformou a nossa vida. É através dessa transformação, as pessoas ao nosso redor precisam ser transformadas também. Não pelo que você fala, mas por quem você é. Pela Bíblia que você carrega. Pelo Jesus que você conhece. Pela verdade da Bíblia que você executa. Você não negocia o que a palavra de Deus fala. Ela é verdade absoluta. Aí sim as coisas começam a mudar. Jacó estava aqui ensinando José que vale a pena se reconciliar. Que vale a pena se curvar. Jacó estava ensinando a mim e a você que de nada vale o orgulho. Vamos se curvar antes de perder? Vamos restaurar 20 anos depois? Jacó estava voltando para casa. E ele queria se restaurar com seu irmão. Tem muitos Josés espalhados por aí. Muitos Josés espalhados por aí. Querendo aprender algo com a gente. E nós precisamos estar prontas para ensinar. Se controla. Seja sábia, se controla. Seja intencional. Se perceba quando você estiver num ambiente. Quando você estiver numa mesa, se perceba. O Senhor coloca você em locais específicos para te usar. E não para você usar o ambiente. O Senhor te coloca em locais específicos para te usar. Para levar uma palavra. Essa semana a gente foi visitar a Diana. Eu acho que isso está aqui. Ó, misturei tudo. A gente foi visitar a Diana. Diana é nossa irmã aqui da igreja. Em novembro do ano passado teve um AVC. Está internada, já tem mais de 2 meses. Acho que ela internou em março. Porque ela não teve uma sequela do AVC, mas ela não consegue deglutir. E aí quando ela teve alta, foi para casa, teve dificuldade de engolir.
e foi emagrecendo e voltou para o hospital. Aí hoje, agora, semana passada, ela fez uma incisão, colocou uma sonda e está se alimentando pela sonda. Essa semana, eu e o pastor Eduardo fomos lá levar a ceia para ela, no hospital. No mês passado, a gente foi levar a ceia, mas ela não pôde consumir, porque ela não estava conseguindo deglutir. Desse mês, a fono falou assim, pode trazer, que eu vou ajudar a fazer. Quando a gente chegou no hospital, a fono deu uma aula para a gente sobre como deglutir, né, sem engasgar, por que não pode falar comendo. A minha mãe falava que era por falta de educação, agora eu sei que é para não morrer, né? Depois da fono, eu não posso falar comendo, porque senão vou morrer. Mas a minha mãe me educou direitinho, falou, não fala de boca cheia. Mas é porque senão a gente morre, gente. Ela me explicou, tem um trequinho assim que abre e que fecha, um separa do que respira, o outro separa do que engole, e se a gente falar engolir, vai para o buraquinho errado e dá ruim severo. Ela falou que a terceira causa a morte do mundo. Gente, nem é o Covid, é o treco do negocinho aqui que abre e fecha. Aprendi, gente. Qualquer coisa que quiserem saber sobre deglutição, fale comigo. Aí, ela pegou o pãozinho, ela macerou o pãozinho assim com o suquinho de uva e deu para a Diana. Eu e o pastor ali chorando, olhando. E a Diana degustou aquele pãozinho, de olhinho fechado, e ela assim, ó. E a gente olhando para ver se ela ia engolir, se ela ia respirar, a gente assim, ó, engole, caladinho, né? Mas no coração assim, engole. E ela vai lá, engole aquilo. E na hora passa um filme na minha cabeça, eu nunca agradeci ao Senhor que eu sei engolir. Eu nunca agradeci ao Senhor que eu consigo engolir. Eu nunca agradeci ao Senhor que tudo aqui está funcionando perfeito. E ela está degustando aquela ceia e tendo aquele tempo dela com o Senhor Jesus. Como é precioso isso, gente. Como é precioso a gente valorizar aquilo que já está nas nossas mãos. E esse é o ponto 3 que eu me antecipei aqui. Jacó nos ensina que a gente não deve deixar a correria engolir as nossas prioridades. Lá no verso 12 ele fala, então disse Esaú, vamos seguir em frente, eu o acompanharei. E Jacó, porém, lhe disse, meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob meus cuidados ovelhas e vacas, que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo do rebanho das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Essa é a parte mais importante dessa história para mim. É claro que a reconciliação é algo fundamental. Mas quantas vezes a gente tem deixado de perceber o valor das pequenas coisas no nosso dia a dia? Jacó era o maior interessado nessa reconciliação. Mas ele não deixou de perceber que ele estava com crianças e bois e que ele não podia acelerar o passo. Ele queria muito aquilo, ele se deslocou nessa direção, mas ele não deixou para trás aquilo que é prioridade para ele, me atentar ao que o outro está precisando. Se ele acelerasse o passo, todos poderiam morrer. Ele falou assim, meu senhor, eu te amo, tá? Eu te amo. Eu vim aqui porque o senhor é importante para mim. Mas eu não vou acelerar o passo, porque senão os outros morrem. Quantas vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente não está percebendo a necessidade do outro? Quantas vezes no nosso dia a dia, a gente simplesmente atropela? Foi assim com a Diana, poxa. A gente parou tudo, foi lá, a fono parou o dia dela e falou, eu vou acompanhar essa ceia. A fono não é crente, tá? Mas eu creio em nome de Jesus que ela vai estar aqui no próximo culto de mulheres. Porque nós chamamos ela e ela falou que vem para ouvir o testemunho da Diana. Que a Diana vai ter alto e vai dar o testemunho dela aqui. E a fono mora no Meier, gente. Olha que coincidência, a fono mora no Meier, minha gente, não é crente. Ela vai estar aqui. Ela deu uma aula para a gente, ela parou tudo, ela entendeu a necessidade, ela falou, eu não tenho tempo cronometrado dentro de um hospital, eu tenho uma vida para cuidar. Eu não estou preocupada com o relógio ou com os processos que o hospital me dá. Eu estou preocupada com uma vida que está ali, ó, recebendo algo do Senhor. E ela nem sabe que Senhor é esse. A fono parou tudo. E fez o dia da Diana ser diferente. Quantas vezes a gente está inserido naquela rotina, tem uma pessoa do nosso lado, precisando, com os olhinhos clamando, você está ali, Deus te colocou ali especificamente para cuidar, e você nem percebe, porque está inserido na correria, na rotina. Às vezes é dentro da sua casa, mas pode ser no seu trabalho. Jacó responde assim, ó, eu não posso andar nessa velocidade. Será que a gente tem servido o Deus da correria? Será que os nossos dias hoje têm sido servido um Deus da correria?
Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para olhar um a um. Cada um nas suas dores, cada um na sua necessidade, cada um naquilo que eu posso cuidar. E talvez você não tenha nada para entregar para ele mesmo. Talvez a pessoa está vivendo, e eu estou cuidando de uma pessoa assim, que ela está vivendo uma fase que eu não tenho nada para falar, mas eu estou lá. Se é para chorar, eu choro também. Às vezes eu chego com as minhas bobeiras, né? Se tem uma coisa que eu sei fazer é bobeira. Chego com a minha bobeira, a pessoa não quer aquela bobeira. Aí eu me toco, opa, vou só ficar quieta. Muito ajuda quem não atrapalha, já falava minha mãe. Não sei por que ela falava isso quando era criança, gente, que loucura. Ela falava, muito ajuda quem não atrapalha. Eu devia atrapalhar a beça. E aí eu chego naquela agitação, a pessoa não está vivendo aquilo. Aí eu me percebo e eu paro, eu só quero estar lá. A gente precisa estar atento ao que os outros estão precisando ao nosso redor. A gente precisa estar percebendo com quem que a gente está caminhando. A gente precisa estar sensível ao momento, sensível à voz de Deus. Deus tem falado. Deus tem ministrado o seu coração. Será que você está atento ao cansaço do seu marido? Ou você está olhando só para o seu? Será que você está atento à frustração do seu marido? Ou você só espera que ele seja forte? Será que você está atento à necessidade específica do teu filho nessa época que ele está vivendo? Ou está só dando tapinha nas costas, vamos embora, você tem que resultar. Ou não faz mais do que tua obrigação quando tira a nota. Será que você está atento à necessidade de quem está ao seu redor? Será que você está atento à necessidade da tua amiga, que te mandou uma mensagem dizendo, amiga, de novo, estou triste com aquele cara. E a tua resposta é, pô, você também pede, né? Ela está precisando de ajuda para sair do buraco. Está errada, tá? Caiu de novo no mesmo buraco. Mas você vai ajudar ela a sair do buraco. E depois vai ajudar ela a não cair mais. Porque falar do buraco que ela já caiu não adianta mais. Falar para ela que ela caiu, jogar na cara, reclamar, brigar, de novo, não adianta mais. Ela já caiu. Você precisa levantar ela e ajudar ela a não cair mais. Só que dá trabalho, tá? Dá trabalho você, antes de vir para o culto, marcar com ela ali na rua para poder trazer ela para cá, passar na casa dela. Dá trabalho. Dá trabalho você, ao invés de chegar na hora, chegar um pouquinho mais cedo, que você passou no meio do caminho para buscar alguém, dá trabalho. Dá trabalho você ir dormir mais tarde, porque você foi aconselhar alguém a não cair no buraco. Dá trabalho. É mais fácil deixar a pessoa cair e depois criticar. Mas esse não é o convite do Senhor para a gente. O convite do Senhor para a gente é, olha o que Jacó fez. Eu estou caminhando com bois, eu estou caminhando com as crianças, eu não vou andar nessa velocidade, eu vou diminuir o passo. O Senhor vai na frente, quando eu chegar lá a gente se encontra. Porque senão eles morrem. Quem está morrendo do seu lado? Quem está morrendo do seu lado e você não está vendo porque está correndo? Quem está morrendo do seu lado e você tem tudo que a pessoa precisa, você pode ajudar, você tem Jesus, você tem a paz, você tem a sabedoria. Mulheres já nasceram com a sabedoria. O Senhor fala que a mulher é sábia, que a mulher veio com a sabedoria para a edificação da sua casa. O pastor pregou no domingo que nós temos tudo que a gente precisa. Se tem Jesus, temos tudo que a gente precisa. E Ele vai nos capacitar para viver. A sabedoria que você precisa, você já tem, é só usar. O problema é que muitas vezes ela é engolida por coisas externas, pela correria, pelo nosso orgulho. Mas a sabedoria você já tem. E é isso que Deus tem nos chamado hoje. Sabe o vivo ao extraordinário? O extraordinário acontece no ordinário da tua casa. Nós fomos chamadas sim ao extraordinário. É um extraordinário você sentar na sua casa e tomar um café com seu marido, com suas crianças. É extraordinário você montar a mesa. Na minha célula tem um casal que eles falam que todo sábado, tem duas meninas, né? Duas filhinhas pequenas. Eles falam que todo sábado eles montam a mesa com as meninas. Sentam à mesa e tem um tempo ali de comunhão com as meninas. Não marca nada. Eu falei assim, eu queria estar nessa mesa. Me chama um dia. Não marca nada sábado de manhã não, tá? Porque eles estão lá, eles não vão poder comparecer. A gente tem tido rotina de cuidado. A gente tem tido rotina de enxergar o que o outro precisa. A gente tem tido uma rotina que é mais sensível ao que precisa do que ao processo. É claro que é importante a rotina e é claro que é importante o processo. Mas entenda o que eu estou falando. Não deixa ele te engolir. Não deixa ele te atropelar. O que teu marido precisa? O que teu filho precisa? Talvez você não saiba. Pergunta para ele. Sabe como eu tenho feito meu devocional? Como eu estou vivendo um tempo acelerado? Só eu, né? Mais ninguém. Estou vivendo um tempo acelerado. Eu pego uma folha em branco diante do meu Senhor e escrevo assim, ó, minha saúde. E fico esperando.
Aí, pouco tempo, o Senhor falou, cuidar da saúde. Aí eu estou fazendo beach tênis, gente. Agora eu sou atleta. Todo dia de manhã, 7h10 da manhã, eu estou lá jogando meu beach tênis. Hoje eu não fui porque a gente estava aqui, mas fui ontem. 7 horas da manhã estou eu lá. Eu peguei um papelzinho e falei assim, sobre a minha saúde. O que eu vinha fazendo o tempo inteiro? Senhor, cuida da minha saúde. Se tiver alguma doença que eu não esteja vendo, traz diagnóstico. Não, eu desacelerei. Eu peguei um papel em branco, eu escrevi saúde e perguntei, o que eu preciso fazer? Eu peguei um papel em branco, escrevi família, o que eu preciso fazer? Eu paro, eu estou me adaptando a desacelerar. Porque o mundo faz a gente acelerar. Sabe o que acontece se você ficar 20 minutos sem receber uma mensagem, sem responder uma mensagem? Te ligam achando que você morreu. No outro dia, eu acho que eu contei isso aqui no último culto. Que era 9h40 da manhã, eu tomei um remedinho. Não, fui para a célula. E eu falei, precisava tanto relaxar. E uma pessoa da célula falou assim, Nina, toma um Polaramine. Vai dormir bem a beça. Eu, Tomei um Polaramine. Dia seguinte, eu tinha um discipulado com a Gisele, 9 horas da manhã. 9h47, a Gisele manda mensagem. Nina, você morreu? Não, foi o Polaramine, dormi a beça. Nunca mais tomei. Quer dizer, tomei. Mentira. Se eu falar que nunca mais tomei, é mentira. Mas não virou meu remedinho de cabeceira, não. Mas tomei um Polaramine. Não façam isso, gente. Eu estou contando um testemunho só. Uma história. Não façam isso. Mas você fica um tempinho sem responder uma mensagem, já pensam que você morreu. Nós somos convidados a uma aceleração. Nós somos convidadas a estar se movimentando o tempo inteiro. Então eu tô falando assim, não, peraí, eu tenho domínio próprio. Eu tenho esse gomo do fruto do Espírito Santo, eu tenho domínio próprio. Eu vou parar tudo no meu devocional e eu vou falar para Deus, Deus, o Senhor fala agora, eu vou me calar. Está disposta? Porque nada do que a gente fique falando incansavelmente muda a vontade do Senhor. O que pode acontecer é o seu coração ir moldando para se encontrar com a vontade dele, mas nada do que você fale incansavelmente vai mudar aquilo que Deus sentenciou. Pega um papel. O que está doendo? É teu emprego? Pega um papel, escreve emprego, Espírito Santo. Fala tu. Fala aí. Aí tudo que o Espírito Santo está falando, você vai colocando ali, ó. Escreve. Desacelera. Pisa no freio. O extraordinário você vai viver dentro das coisas ordinárias, que já estão diante de você. Desacelera. Pisa no freio. A vida está passando. E talvez crianças estão tentando caminhar olhando para você e não estão conseguindo. E quando eu falo crianças, não são só crianças. São seus amigos novos na fé, sua família, seu marido, pessoas que estão em volta de você, estão tentando caminhar e não estão conseguindo. Recebem de você só o que sobra, por causa da correria. Desacelera, pisa no freio. Pede ajuda ao Espírito Santo. Por mais que o seu trabalho seja algo fundamental para a sua vida, e é mesmo, tá? Não estou falando para ninguém parar de trabalhar. Estou falando, coloca o trabalho na caixinha certa. É melhor recuar do que perder. Seu trabalho é fundamental. Seu trabalho traz para sua casa um sustento financeiro. Ensina teus filhos a trabalharem, correrem atrás daquilo que eles querem. Seu trabalho é fundamental. Mas ele não pode ser mais importante do que a necessidade da sua casa. Seu trabalho é fundamental. Mas ele não pode negociar o valor que Deus já te ensinou, que é sobre amar o próximo. O valor sobre ser sensível ao outro, à dor do outro. Sobre cuidar. Talvez você vai chegar lá na frente com uma casa bonita, um carro bacana, com várias viagens nas costas, mas um filho distante. Talvez você vai chegar lá na frente com várias coisas. O filho tem até um apartamento já, porque você conseguiu comprar e abençoou ele com um apartamento. Mas você não sabe o que passa no coração do teu filho. Não quero viver isso. Decida hoje desacelerar, botar o pé no freio, olhar para os seus, olhar que você está caminhando com crianças, com bois, e que se você acelerar eles podem morrer. Jacó nos ensina que a gente precisa ser sábio para vencer as nossas lutas. A sabedoria nós já temos. Jacó nos ensina que nós precisamos ensinar a todos que estão ao nosso redor. A gente ensina muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. E Jacó nos ensina, não deixa a correria engolir o que é prioridade para você.
para, ainda é tempo. Pede ajuda. Eu voltei para a terapia em abril. Pedi ajuda. Pede ajuda. Ah, Nina, eu não tenho condições de voltar para a terapia. Pede ajuda. Conversa. Pede suas amigas da célula. Esteja em célula. Pede ajuda no seu discipulado. Discipulado na terapia, mas é uma amiga de fé, uma amiga de Jesus, que Ele separou para te ajudar nessa caminhada. Pede ajuda. Pede ajuda. Prioriza. Talvez você tenha condições de pagar uma terapia sim, mas você prefere lanchar no McDonald's. Prefere fazer outras coisas. Aí você está priorizando o lazer do que a sua saúde mental. Se for ver, talvez você consiga pagar a terapia sim. E você vai ficar bem melhor. Se todo mundo fizesse terapia, as coisas eram mais fáceis. A começar por mim. Desacelera. Desacelera. Não deixa de estar na presença do Senhor, porque você está acelerado demais. Porque quando o calo apertar, você vai ter que recuar. Não perde aquilo que o Senhor está fazendo na sua casa, diante dos seus olhos, com a sua vida, com a sua família, porque você está acelerada, querendo entregar uma produtividade que o Senhor não está te pedindo. O Senhor pediu a reconciliação. Naquela luta lá, ó, em Peniel, Jacó lutando com Deus, ele marcou a coxa, né? Ele marcou o músculo da coxa de Jacó. Ele manca, Jacó manca, né? Ele tem uma perna um pouquinho mais curta que a outra. Isso é numa passagem anterior, porque Deus marcou a vida dele para ele enfrentar o passado. A partir dali ele voltou e foi se reconciliar com o irmão dele. Isso Deus pediu para ele. Enfrenta o teu passado, se reconcilia, se acerta. Mas não precisa acelerar. Pode ir na frente, porque eu vou caminhar com os meus. Queria que você fechasse seus olhos. É um tempo de reflexão. Salmos 90:12 fala: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O texto não diz para a gente contar anos, não diz para contar vidas, para contar outras coisas, diz para contar os nossos dias. É um dia de cada vez. A vida é construída de um dia de cada vez. Hoje foi mais um dia que o Senhor fez para você e te trouxe aqui. Hoje é mais um dia que você pode engolir a tua saliva, os teus alimentos, e você está de pé. Hoje é mais um dia que você tem sua casa. Mais um dia que você pode ter um dia chuvoso lá fora, mas você fecha a janela e a chuva não entra. Mais um dia que está frio, mas você tem cobertor. Hoje é mais um dia que o Senhor te abençoa, mesmo você talvez reclamando que não tem o que você gostaria. Mais um dia que o Senhor te deu. Seja grato por isso. Não deixe a correria engolir as suas prioridades. Não deixe a correria mudar aquilo que o Senhor tem te chamado a viver. Seja sábio. Edifica a sua casa, estando atento a tudo que o Senhor está fazendo. Aí no seu lugar, eu queria que você tivesse um tempo agora com o Senhor. Tem alguém que pode me ajudar aqui no teclado? Queria que você tivesse um tempo agora com o Senhor. Mas se entrega de verdade. Se entrega de verdade, fala para o Senhor aquilo que você quer entregar, aquilo que você quer desacelerar. Pede para Ele a sabedoria do que você precisa para tratar algum problema. Pede para o Senhor te mostrar o que você tem que reconciliar, com quem você tem que reconciliar, qual o pecado você tem que abandonar. O Senhor está aqui. E essa palavra foi para você, como foi para mim. Pede para o Senhor te mostrar onde que está a correria que está engolindo você. Pega o teu papel em branco e pergunta para o Senhor o que eu preciso entregar. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada, Pai, por essa palavra que o Senhor trouxe para a gente. Obrigada porque o Senhor não desistiu da gente. Obrigada porque através da Tua disciplina, da Tua exortação, nós estamos caminhando de forma que agrada o Teu coração. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós pedimos o socorro do Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos mulheres sábias, mulheres que edificam suas casas, edificam suas famílias. Nos ensina, Espírito Santo, a cuidar dos nossos filhos, dos nossos esposos, dos nossos amigos, Pai, dos nossos familiares. Nos ensina, Espírito Santo, a sermos a paz que eles precisam. Nos ensina, Espírito Santo, a sermos agentes de reconciliação. Não queremos mais ser tempestade, não queremos ser uma mulher goteira, não queremos ser aquela que afasta o nosso marido da gente. Queremos ser a mulher
que edifica a sua casa com as palavras certas na hora certa, com um abraço acolhedor, com o amor do Senhor. Nós queremos refletir, Pai, o Senhor nas nossas casas. Nos ajuda, Espírito Santo, precisamos do Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Não queremos mais tentar com as nossas mãos. Nós entregamos hoje o controle das nossas vidas ao Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, que um só dia das nossas vidas, que nenhum só dia das nossas vidas, nós aceitemos viver longe do Senhor e da Tua presença. Pai, nos dá a consciência da Tua presença. A consciência da Tua presença faz tudo ser diferente no nosso dia. Saber que o Senhor está com a gente a todo momento, e não só quando a gente te chama, não só quando a gente ora, o Senhor está com a gente a todo momento. Nos dá a consciência da Sua presença, para que nós possamos ser sim, conforme o Senhor sonhou. Nós podemos, com o Senhor nós podemos. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a recuar, a se humilhar, a recomeçar. Nos ajuda, Espírito Santo, a não mais te atrapalhar na grande obra que o Senhor está fazendo em mim, através de mim e na minha casa. Ó Senhor Jesus, que manhã poderosa. Nós saímos daqui hoje, Pai, convictas de que deixamos aqui, nesse lugar, nesse altar, nesse lugar que viemos, nós deixamos aqui o nosso eu, o nosso jeito, e recebemos algo do Senhor poderoso. Obrigada, Pai, pela Tua presença aqui nesse lugar. Assim nós oramos, agradecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amém.